Olá pessoal, sejam todos aí mais uma vez bem-vindos às nossas aulas de Química Inorgânica. Vamos continuar agora explorando os compostos de coordenação. Nessa aula nós estudaremos as definições e as teorias de Alfred Werner que proporcionaram a formação dos compostos de coordenação. Nós vamos passar pela nomenclatura dos compostos de coordenação e vamos concluir essa aula com isso. Bom, então o que é um composto de coordenação? Um composto de coordenação nada mais é do que um agregado de átomos onde possui um átomo central, nesse caso aqui um cobre, rodeado, ligado a ele, melhor dizendo, ligantes. Isso é o que nós chamamos de composto de coordenação. Esses compostos de coordenação, eles são formados a partir de ligações coordenadas dativas, onde os ligantes participam com um par de elétrons exclusivamente do ligante, onde o átomo central ele não contribui com nenhum elétron. Então esse é o que nós chamamos de ligação dativa. Okay? Então essa ligação dativa, um único átomo ele participa com o par de elétrons para formar a ligação covalente sozinho. Esses compostos de coordenação através dessas ligações coordenadas, elas são formadas a partir de uma reação de ácido-base de Lewis, onde o ácido de Lewis ele é um receptador de elétrons, ou seja, ele apresenta uma disponibilidade para recepcionar esse par de elétrons, e a base de Lewis é a espécie que contém par de elétrons, no qual será disponibilizado para o átomo central. Então, os compostos de coordenação eles são formados a partir de uma reação de ácido-base de Lewis. Esse produto ele recebe o nome de complexo, ou seja, após a reação de ácido-base de Lewis, onde uma base de Lewis fornece o par de elétrons para o ácido de Lewis, que é um cátion, geralmente é um cátion, nesse caso aí, o cobre mais 2. Então esse íon complexo, por que surge esse nome de íon complexo? Esse íon complexo ele vem do fato do composto fazer um número maior de ligações do que o esperado. Por exemplo, se a gente pegar a teoria de ligação, teoria de ligação de valência, o cobre ele só teria duas valências sempre preenchidas, no qual interpenetraria os orbitais de dois ligantes apenas. Mas nesse caso do cobre, o cobre duplica essa possibilidade de ligação, ligando-se a 4 ligantes amônio, o qual nós vimos aqui no composto. Ok? Então, o que é um composto de coordenação? Um composto de coordenação é resultado da reação ácido-base de Lewis, onde ocorre a reação de ácido-base de Lewis e o metal central ele liga-se a ligantes dentro da esfera de coordenação, que nós chamamos aqui entre colchetes, que nós podemos ver entre colchetes. Qual a composição das espécies coordenadas? As espécies coordenadas elas apresentam um átomo central, como nós podemos ver aqui nesse caso o cobalto mais 3, que é um ácido de Lewis, ou seja, ele tem possibilidade de receber pares de elétrons vindo da base de Lewis. Então, tem que ser um receptador de elétrons, como é o caso aqui dos exemplos que nós estamos vendo aqui, o átomo de cobalto aqui na estrutura de pau e bola, que a gente está vendo, ou nas estruturas aqui acima. Todos elas são a mesma estrutura, com notação, com disposição diferente aí para que vocês possam entender. Então esse átomo central, ele geralmente é um elemento metálico na forma catiônica. Ele pode apresentar estado de oxidação zero ou negativo. Nesse caso, os exemplos aqui das figuras, o cobalto em estado de oxidação mais 3. Muito raro caso de átomos centrais não metálicos, mas existe, existe, mas são raros. É comum o aluno associar que só há formação de compostos de coordenação no qual o metal central seja um elemento de transição, ou seja, da parte central da tabela ou daquelas duas séries, dos lantanídeos e actinídeos. Não, mas são encontrados também compostos de coordenação de elementos representativos, por exemplo, o magnésio, por exemplo, o alumínio. O magnésio, por exemplo, ele participa da formação, por exemplo, da clorofila. A clorofila
é um composto de coordenação onde tem o metal magnésio, né, no centro aí onde está em torno de compostos orgânicos e radicais orgânicos, né? Então é um exemplo, ok? Então é possível se formar também compostos de coordenação com elementos representativos, embora menos intensidade, uma quantidade menor do que os elementos de transição. O chumbo, por exemplo, também faz compostos de coordenação. E os grupos periféricos, quais as características para ser uma boa base de Lewis, né? Primeiro, ele tem que ser doadores de pares de elétrons, ou seja, esse ligante ele tem que possuir pares de elétrons disponíveis, ou seja, para que ocorra a formação da ligação dativa, ou seja, coordenada, né? Então esse ligante ele tem que ter disponibilidade de orbitais, disponibilidade de elétrons livres, que é o caso da amônia. A amônia ela é NH3 e se vocês fizerem aí a distribuição eletrônica desses elementos na estrutura, vocês vão ver que ele vai ter um par de elétron livre. É esse par de elétron livre que se conecta ao átomo central formando a ligação coordenada dativa. Eles são chamados, né, de ligantes, ou seja, todos eles aqui que estão conectados ao metal central, ó, são chamados de ligantes, todos eles, né, que nós podemos ver aqui. Isso aqui é um ligante de amônia, né, ou seja, NH3, onde ela forneceu o par de elétrons para formar a ligação covalente. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 4 amônias, né? 4 NH3. Né? Bom, eles podem ser aniônicos moleculares, ou seja, aniônico ele pode ser um ânion, que é o caso aqui do cloro. Ó. Isso aqui é o Cl-, ou seja, é o cloro. Né? No caso aí é o íon cloro que está conectado ao metal central. Da mesma forma, como nós podemos ver aqui, ó, aqui são átomos de oxigênio, né? Ligado a nitrogênio. Então é o NO2, ou seja, o nitrito. Né? Então, os grupos periféricos que nós chamamos, ou seja, os ligantes, né? Eles são base de Lewis e para ele ser um bom ligante, ele precisa ser um doador de elétrons, podem ser aniônicos ou moleculares. A teoria de Werner, né? Werner foi muito feliz quando ele propôs essa teoria em um período em que não se conhecia técnicas instrumentais, por exemplo, de fração de raio-x para estudar cristais. Ele não conhecia as teorias de ligação que hoje nós conhecemos, a TLV, a repulsão dos pares de eletrônicos na camada de valência. Ele não sabia o que era uma camada de valência. E ele é muito feliz ao propor o modelo dos compostos de coordenação. Ele chega, inclusive, a determinar a geometria de alguns compostos, mesmo sem ter essas noções. Isso no século XIX, né? Quase no final do século XIX. Já. Então, Werner, ele propõe com os estudos dos compostos de coordenação, ele lança o conceito de átomo central, o conceito de número de coordenação, o conceito de valência primária e valência secundária, a antecipação, como eu falei, dos conceitos de ligação iônica e covalente, porque os compostos de coordenação ele tem uma esfera de coordenação, que a gente está vendo aqui, ó, com ligações covalentes, a esfera externa, que nós chamamos de contra-íon, para balancear a carga do íon, do cátion. Né? Então, isso aqui são ligações iônicas, tanto covalente quanto iônica. Então, ele sugere também um octaedro da espécie química do cobalto. Né? O Werner ele estuda os compostos de cobalto e aí ele chega a essas conclusões baseadas nos compostos, né, nos sais complexos de cobalto, como nós veremos a seguir. Bom, então o Werner, ele estudando os compostos de coordenação com o metal central, o cobalto, ele chega a algumas conclusões. Né? Ele estudando a condutividade desses compostos em água, ó, o cobalto, né, com 6 amônia, com 5 amônia, com 4 amônia e com 3 amônias. E ele mede a condutividade desses compostos. E observe que a condutividade aí, ele diminui de baixo para cima, como a gente pode ver na tabela. Né? Então a maior condutividade no cloreto de cobalto com 6 amônia e a menor condutividade com cloreto de cobalto com 3 amônias, onde a composição iônica, ou seja, quantos íons tem ao solubilizar esse composto.
No primeiro, eu tenho 4 íons, no segundo, 3 íons, no quarto, 2 íons, e no quarto, aliás, né, o cloreto de cobalto com 3 amônia não tem nenhum íon. Então, a gente sabe que a condutividade será maior à medida que tem um maior número de íons em solução. Então, quanto houver maior número de íons em solução, maior será a condutividade elétrica. E ele chega à conclusão de que compostos praticamente com a mesma fórmula estrutural, eles apresentam condutividade bem diferentes, né? Então ele propõe uma explicação para isso. Se a gente puder ver na figura, ele propõe que os compostos, né, nesse caso esse primeiro com maior condutividade, a gente observa que o cloro, né, ele não está preso à esfera de coordenação, como a gente pode ver aqui na figura. Ele está fora dessa esfera de coordenação. Esses íons eles estão livres em solução e eles podem conduzir bem corrente elétrica porque eles estão livres. Né? Dentro da esfera de coordenação, observa-se que tem o metal, que é o cobalto, no centro, e em torno dele, no caso aí, ligando-se a ele, eu tenho as 6 moléculas da amônia em torno do átomo central, preso ao metal central. Então, nesse caso, eu teria 4 íons, ó, um cátion e 3, no caso aí, 3 ânions de cloreto, né? Então, formando um total de 4 íons e apresenta uma condutividade de 432 ohms por mol. Se a gente podia observar, né, o segundo composto, que é o cloreto de cobalto com 5 amônios, a gente consegue observar que fora, livre da esfera de coordenação, eu tenho 2 íons cloreto solto, livre, e um íon cloreto preso na esfera de coordenação. Esse íon preso na esfera de coordenação, ele não conduz corrente, ou seja, ele não tem atividade de conduzir corrente, ele não conduz, porque está preso à esfera de coordenação. E, somando-se a ele, existe aí 5 íons, 5 moléculas, né, de amônia, também conectado através de ligações covalentes ao metal central, o cobalto. Então, ele chegou à conclusão de que a maior condutividade elétrica desses compostos seria, né, quando esses íons não estariam presos ao metal central. A partir do momento que esses íons eles eram incorporados, eram ligados ao metal central, eles deixavam de conduzir a corrente elétrica porque não estava mais livre. Eles estavam conectados ao metal central dentro da esfera de coordenação. Então, a partir de então, eles não conduziam mais corrente elétrica. Bom, se a gente continuar com os estudos de Werner, com os compostos de coordenação, e ele fez o seguinte experimento aí para chegar a essa conclusão, que os compostos de coordenação ele apresentam uma esfera de coordenação no qual os íons, os ligantes estão presos a esses metais centrais e a partir de então eles não conduzem corrente elétrica, eles não reagem, eles têm uma certa dificuldade em reagir, com, por exemplo, com nitrato de prata, com excesso de nitrato de prata. Porque a gente sabe que os cloretos que estão livres em solução, ao entrar em contato com a prata, com o íon prata, eles precipitam na forma de cloreto de prata. Tá? Então, a maior quantidade de cloreto de prata precipitado significa dizer que tem uma maior quantidade de íons livres em solução. Tá? Então, o Werner, pegando esses 4 compostos, o cloreto de cobalto com 6 amônia, o cloreto de cobalto com 5 amônia, com 4 amônias e com 3 amônias. Reagindo a esses sais complexos, esses compostos de coordenação que tem como metal o cobalto, reagindo com excesso de nitrato de prata, ele chegou à conclusão de que era obtido um composto, e todos eles bem coloridos, e o Werner também foi muito feliz na teoria dele, porque ele explica as cores dos compostos de coordenação. Era produzido o cobalto conectado com 6 amônia na esfera de coordenação e precipitava 3 mols de cloreto de prata. O segundo composto era um composto lilás, que tinha essa estrutura, o cobalto como metal central, 5 ligantes da amônia e um cloro preso na esfera de coordenação, no qual ele não reagia com nitrato de prata. Dessa forma, era produzido apenas 2 mols de cloreto de prata.
O terceiro, com coloração verde, apresentava 2 cloros ligados ao cobalto. Esses não reagiam com o nitrato de prata, que só produziu 1 mol de cloreto de prata, porque só existia um cloro livre, um cloro na esfera de ionização e contra-íon, que a gente chama. E o quarto, com a coloração azulada, percebia-se que não se formou nenhum precipitado, não formou nenhum precipitado, o que o Werner conclui que todos os cloros, os 3 íon cloreto, estavam ligados ao metal central. Aqui eu tenho uma representação, de uma titulação desses 3 sais. Observa-se que no primeiro obteve-se uma quantidade maior de precipitado, no caso 3 mols. O segundo, obteve-se uma quantidade menor do precipitado, apenas 2 mols. O terceiro, um complexo, uma coloração verde, e só produziu 1 mol. E o último, não precipitou absolutamente nada. O que conclui-se, o quarto composto aí, azul, que não produziu precipitado, é porque os íons cloretos não estavam livres e não reagiram com o nitrato de prata. Ou seja, não formou precipitado. Isso justifica também a composição iônica desses compostos. Esse último que não precipitou, ele não tem íons em solução. Ou seja, todos os ligantes, todos os átomos aí, amônia e cloreto, estão conectados, estão ligados ao metal central. Por isso que não ocorreu a formação de precipitados. E a condutividade nesse caso aí é praticamente nula. A condutividade é muito baixa. Bom, aqui eu tenho as estruturas desses íons aí, desses aminos cobálticos produzidos por Werner. E aí a gente consegue perceber melhor na estrutura que no primeiro aí, onde houve a maior precipitação, existia realmente fora os 3 cloretos aí que reagiram com a prata, formando o cloreto de prata, que é um precipitado. O segundo, um cloro foi incorporado à esfera de coordenação, ligando-se ao metal central. Ele não reagiu com a prata e não precipitou, por isso que só formou-se 2 mols de cloreto de prata, porque só existia 2 íons cloreto livre. Um terceiro composto, 2 cloros, passaram a estar conectados ao cobalto, preso à esfera de coordenação, também não reagiram, só reagiu 1 mol, só formou 1 mol de precipitado, uma quantidade menor. E o terceiro, observem que os 3 cloros estão conectados aí ao metal central. Logo, não houve precipitação de nenhum dos compostos. Bom, dessa teoria de Werner, dos estudos de Werner, que ele propôs inclusive a geometria dos compostos, ele chega à conclusão de que os compostos de coordenação existem 2 esferas, existem 2 partes principais, uma esfera de coordenação e outra esfera de ionização, que eu já venho falando desde o princípio que a gente começou a aula. Então, o que é a esfera de coordenação? A esfera de coordenação é constituída por um metal central, no caso, nesse exemplo, o cobalto, e os seus ligantes conectados a ele. E esses íons eles são representados entre colchetes. A esfera de ionização, ou esfera externa, é formada pelos contra-íons, ou seja, aqueles íons que vão contrabalancear a carga do íon complexo. Então, isso é o chamado de esfera externa ou de ionização. Ou seja, nesse caso aqui, a valência seria mais 3. Logo, a carga, no caso da esfera de coordenação, seria mais 3. Porque mais 3 menos 3, 0. Então, a soma das cargas do cátio e do ânion tem que zerar isso no composto. Então, Werner propõe aqui os compostos de coordenação eles são constituídos por 2 esferas, a esfera de coordenação e a esfera de ionização. Na esfera de coordenação existe o metal central conectado aos seus ligantes entre colchetes, e a esfera externa ou esfera de ionização seria o contra-íon, ou seja, seria os íons que contrabalanceavam as cargas do íon complexo. Então, nesse outro composto, eu tenho a esfera interna ou esfera de coordenação. A partir de então nós vamos mencionar sempre a esfera de coordenação. Também era chamada de valência auxiliar por Werner.
nesse caso aqui, com 5 amônias e um cloreto, ou seja, nesse composto de coordenação que tem o cobalto como metal central, apresenta 5 ligantes de amônia e um ligante cloro. Logo, eu tenho 6 ligantes conectados ao metal central. Nesse caso, já adiantando um pouco, a gente diz que o número de coordenação desse complexo é 6. Porque esse número de coordenação ele está relacionado à quantidade de ligantes que está ligado, através de ligações covalentes dativas ao metal central. A esfera externa ou de ionização, como eu falei, é o contra-íon, ou seja, os íons que irá neutralizar, que irá contrabalancear as cargas do cátion. Nesse caso aí, mais 2. Né? Então, logo, a gente sabe que a valência a externa aqui, a carga do íon complexo seria, menos mais 2, né? Mais 2 porque com menos 2 o cloro, 0. Então a soma das cargas de cátion e de ânion num sal complexo, ele zera. Qual a composição, qual a condição, na verdade, para o íon central formar complexo? Né? Ou seja, elementos de transição, eles têm facilidade de formar os compostos de coordenação. Né? Tem algumas características importantes. Todos eles apresentam raio pequeno, como nós vimos aí na aula introdutória, ou seja, os elementos de transição eles têm raios pequenos, se a gente comparar com os elementos representativos. Eles apresentam carga elevada ou NOx elevado, e a gente viu que todos eles têm uma variação grande de número de oxidação. Por exemplo, do manganês, o manganês vai a 8, vai a 7, aliás, perdão, né? Ele varia de 2 a 7 o número de oxidação. Disponibilidade de orbitais para acomodar os pares de eletrônicos cedido pelo ligante, ou seja, o ácido de Lewis, todo ácido de Lewis ele tem disponibilidade de orbitais. Né? Nesse caso aqui, na parte central dos elementos de transição, são disponibilidade de orbitais D. Né? Como nós vimos aí também na aula introdutória, nós vimos que o preenchimento dos elétrons nos últimos níveis desses elementos de transição, da primeira, segunda e terceira série de transição, ela ocorre justamente na adição de elétrons nesses orbitais D. Tornam-se semi-preenchidos ou até mesmo vazios. Né? Então, qual a condição para que um átomo, um elemento de transição, ele ocupe a posição de átomo central? Ele precisa ter um raio pequeno, geralmente catiônico, geralmente é um cátion, carga ou NOx elevada, disponibilidade de orbitais, no caso dos elementos de transição, D para a primeira, segunda e terceira série de transição. Para os lantanídeos e actinídeos, que é aquelas duas sériezinhas abaixo, o orbital F, ok? Disponível para que ocorra a acomodação dos elétrons que vão vir da base de Lewis. E no caso do ligante, qual seria, né, a condição aí para formar complexo? Primeiro, o ligante ele pode ser molécula ou ânion, como nós vimos aí nos exemplos iniciais. Por exemplo, os sais estudado por Werner, a gente viu que tem amônia, NH3, e é uma molécula, ela não tem carga, né? A carga é zero. O ânion, que é o caso, por exemplo, do cloro, na forma de cloreto, com disponibilidade de par eletrônico, ou seja, esses ligantes eles têm por obrigação ter pares de elétrons livres no qual serão conectados ao metal central. Todos eles são bases de Lewis. E uma base de Lewis ela tem como característica apresentar pares de elétrons livres, disponíveis para que ocorra a formação da ligação. Moléculas com elétrons π, no caso, por exemplo, o eteno e o benzeno, pode compartilhar com o íon central. Sim, a gente vai ver nos próximos slides, nas próximas aulas, que é comum a gente ter ligantes orgânicos, né, radicais orgânicos, ligando-se ao metal central, né, ligando-se na esfera de coordenação, para formar compostos, né, orgânico-metálicos que a gente fala. Okay? Os compostos de coordenação, o que seriam os ligantes? Né, como nós já vimos aí. Os ligantes são íons ou moléculas que possuem pares de elétrons livres, né, ou seja, são base de Lewis. Né? E o número de coordenação, que eu já havia comentado com vocês. O número de coordenação é o número de pares eletrônicos aceitos pelo átomo central, ou seja, o número de ligantes conectado ao metal central. No exemplo que nós vimos aqui, a representação da fórmula
molecular do composto de coordenação, como nós vimos aqui o colchete, né? O colchete abrindo e fechando. O mais 2 é a carga do íon, que nós chamamos de íon complexo, nesse caso aqui um cátion, né? O metal central, ou íon central, nesse caso aí o cobre, e os ligantes. Nesse caso aqui só há uma espécie de ligante, que é a água, num total de 4 ligantes, a água conectada ao metal central. Por qual átomo está conectado esses ligantes ao metal central, né? O hidrogênio, a gente sabe que cada um só tem um elétron, então não é uma base de Lewis. Nesse caso aqui, a água é uma base de Lewis porque tem pares de elétrons livres, pronto para se conectar ao metal central. Então o ligante, nesse caso aqui, a água, embora seja molecular, ele apresenta dois pares de elétrons livres aí, disponíveis para se conectar através de ligação covalente dativa com o metal central cobre, né? Nesse caso aqui, o número de coordenação corresponde ao número de ligantes conectado ao metal central. Nesse caso, 4, o número de coordenação, como a gente pode ver aqui. Então, o número de coordenação 4, o ligante seria a água, que nós falamos, e o íon central seria o cobre mais 2. Né? E a carga do íon. Logo, a gente já conclui, né? Como a água é um ligante molecular, né, não tem carga, a gente percebe e conclui que esse mais 2 aqui, a carga do íon, corresponde ao número de oxidação do cobre. No caso aqui, o cobre seria mais 2. Como nós chegaríamos para determinar qual seria a carga do metal central ou o número de oxidação do metal central? Não é difícil, segue todas as regras de número de oxidação que vocês já conhecem aí da química geral, né? Então, o estado de oxidação, aquelas regrinhas lá, metais alcalinos, alcalino terroso, metais alcalinos com mais 1, alcalinos aí terrosos, né? Mais 2, o oxigênio é menos 2, como no peróxido ele é menos 1, né? Todas aquelas regrinhas que vocês já sabem, já estudaram na química geral, né? Nós vamos aplicar tudo aqui, né? E fixar as cargas dos íons, né? Nitrato, sulfato, né? Sulfito, sulfeto, aquelas cargazinhas lá que vocês já conhecem. Mas não é difícil, né? Então existem 2 métodos para a gente chegar a determinar o número de oxidação do metal central. Existe uma forma intuitiva que a gente diz, que a gente fazer por inspeção, e uma algébrica. Eu vou começar a trabalhar com vocês a parte algébrica e vejam que não é difícil. Vocês sabem vocês sabem lá da química geral que a soma de todos os números de oxidação é igual à carga do íon. E é isso que nós vamos partir desse princípio, ou seja, o somatório de todas as cargas dos íons na esfera de coordenação, ele vai resultar igual à carga do íon. Ou seja, se eu somar os NOx e as cargas de todos os ligantes e o metal central, eu vou igualar a carga do íon se for um íon complexo. Né? Se ele for neutro, igual a 0. Tá, então se a gente pegar esse complexo aqui como exemplo, que tem o cobalto como metal central, e como ligantes o cloro, o nitrito e a amônia. Qual seria o número de oxidação do cobalto? Nesse caso, é um complexo de coordenação que tem um número de coordenação 6. Eu tenho 6 ligantes. Eu tenho um cloro, um nitrito e 4 amônios, totalizando aí 6 ligantes conectados ao metal central. Logo, o número de coordenação desse complexo é 6. Bom, como eu quero determinar o número de oxidação, o estado de oxidação do cobalto, eu vou chamá-lo de X. O cloreto, a gente sabe que todos os halogênios, eles apresentam carga menos 1. É assim, o flúor, cloro, o bromo, o iodo e o astato. Todos eles apresentam carga menos 1. O íon nitrito, se vocês verificarem aí na tabela, nas tabelas de cátions e ânions, nesse caso aqui o ânion, a carga do nitrito é menos 1. Do nitrato também, que é o NH3, também é menos 1. A carga total do íon é mais 1. Então, eu posso somar isso, ou seja, somar as cargas de todos os ligantes, no caso aqui o cloro e o nitrito, porque a amônia é 0, e igualar a carga do íon complexo. Então, substituindo aí os valores, X, que é o número de oxidação do cobalto,
Menos 2, porque é a soma de menos 1 com menos 1, menos 2, igual a carga do íon. Esse aqui, ó, a carga do íon aí, do íon complexo. Então, o X aí seria mais 3. Ou seja, o número de oxidação do cobalto aqui no complexo é mais 3. Veja que não é difícil, né? O mesmo por inspeção, ó, a gente consegue chegar bem facilmente. Quer ver? Eu quero saber do cobalto, né? O NOx do cobalto, ele vai contribuir para a carga do íon total. Então, eu tenho aqui fora mais 1. Então, eu sei que o cloreto é menos 1 e o nitrito também é menos 1. Então, eu tenho menos 2. A amônia é 0. Então, menos 2 mais 0, menos 2. Para resultar mais 1 aqui fora, o cobalto tem que ser 3, porque mais 3 menos 2 mais 1. Então, essa é a forma que a gente faz, a gente chama por inspeção. Ou seja, não precisa você fazer o cálculo em algébra, aí a gente consegue, somando as cargas dos íons, chegar às cargas dos ligantes, se forem aniônicos, né, resultar na carga do íon. A soma dos estados de oxidação positivos e negativos deve ser igual à carga iônica do complexo, ou seja, a soma de todas as cargas, né, dos ligantes, seja ela positiva ou negativa, geralmente vai ser negativa, é igual à carga do complexo, que é isso que vocês faziam lá na determinação do número de oxidação dos sais, né, que vocês já estudaram. Bom, eu tenho um complexo aqui com o metal ferro, com o íon central. E eu tenho ligado a esse metal 6 ligantes cianeto, CN. O cianeto é uma base de Lewis, porque tem pares de elétrons disponíveis no nitrogênio. Então, quem vai estar conectado ao metal central seria o carbono ou o nitrogênio? Seria o nitrogênio, pelo fato de possuir pares de elétrons livres. Bom, se a gente utilizar o metal algébrico, o X é o NOx que eu estou querendo determinar. O cianeto ele tem carga menos 1, que é o que vemos aqui. Ó. O 6 vezes 6 significa dizer que tem 6 ligantes cianeto. Isso seria igual à carga do íon complexo, que nesse caso aí seria um ânion, né, de ferro. Ou seja, a soma de todas as cargas dos ligantes do metal central vai resultar a carga do íon. Nesse caso aqui, X igual a 2. Ou seja, o NOx do ferro aqui nesse complexo é mais 2. Se eu tenho 6, eu tenho menos 6. Para resultar menos 4, o ferro só pode ser 2, porque mais 2 menos 6, menos 4, que resulta aí na carga do íon. O próximo seria um complexo que tem o cobre como metal central e 4 cianetos. Ou seja, a carga do íon externa menos 3. A soma deles interna tem que dar a carga do íon. Então, nesse caso, eu tenho 4 cianetos, cada cianeto é menos 1, e o cobre aí é X. Isso igual seria mais 1. Bom, porque é o seguinte, ó, vamos deixar bem claro aí. Ora, eu tenho 4 cianetos. 4 cianetos é menos 4. Para isso resultar menos 3, o cobre tem que ser obrigatoriamente mais 1. Então, nesse caso aqui é mais 1 e não 0, ok? Aqui é 1, positivo, O próximo exemplo, eu tenho o cobalto como metal central e 6 ligantes. A carga do íon é mais 3. Se ela é mais 3 e a amônia a gente sabe que é 0, a carga dela é 0, 0 vezes 6, 0. Isso igual a 3. Então, nesse caso, o NOx aí do cobalto é mais 3. E por último, um complexo que tem o níquel como metal central e 4 moléculas de monóxido de carbono, que nesse caso aqui, na nomenclatura, chamamos de carbonil, já adiantando para vocês. Bom, o monóxido de carbono ele tem carga 0, é um ligante molecular. Como tem 4 vezes 0, 0, a carga aqui é 0, então significa dizer que o NOx do níquel aqui é 0. Ok, pessoal? Ficou claro? Então, agora é só a gente treinar. A gente treinar bastante, ou pelo metal algébrico, ou esse por inspeção que a gente faz. Esse por inspeção é muito mais prático. Mas isso aí é exercitar. A gente pôr
em prática o que a gente está aprendendo agora e exercitar bastante isso. Vocês vão exercitar muito devido justamente às atividades que já estão lá dispostas para vocês no LAVA. Aqui eu tenho uma pequena questãozinha para a gente pôr em prática isso. Ó. Relacionando a fórmula de um complexo ao número de coordenação e ao estado de oxidação do metal central, responde então, qual o número de coordenação e o estado de oxidação do cobalto no íon complexo? Eu tenho a estrutura desse composto na figura. Então eu tenho o cobalto como metal central, eu tenho um átomo de cloro preso na esfera de coordenação, ou seja, conectado ao cobalto, e nesse caso aqui 4 amônias, né? Mais um nitrito, que é esse aqui, ó, um nitrogênio e 2 átomos de oxigênio, é o íon nitrito. Bom, como seria então para a gente determinar o número de coordenação? O número de coordenação a gente já viu e corresponde ao número de ligantes ligados ao metal central. Então, nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse caso, ó, número de coordenação 6. Para o NOx, vamos fazer por inspeção, depois nós fazemos pelo método algébrico. Quer ver? Ora, a soma de todas as cargas na esfera de coordenação resulta na carga do íon. E veja que lá é mais 1. Então, a soma de todas as cargas dos ligantes resulta aí na carga do íon. Então, eu tenho o cloro com menos 1, o nitrito com menos 1, menos 2. A amônia tem carga 0, então para resultar mais 1 aqui fora, o cobalto tem que ser mais 3, né? É o que está aqui. Ou seja, o número de oxidação do cobalto nesse complexo é 6. Agora vamos pelo método algébrico. Vamos lá então. Vamos lá, venha comigo. X é o número de oxidação do cobalto. O cloro é menos 1, mas eu só tenho um cloro, então menos 1 vezes 1, menos 1, mais amônia. A amônia eu tenho 4 amônias, né? Eu tenho 4 amônias, aqui está errado, aqui é 4, né? Mais 4 vezes 0, 0. Nitrito. O nitrito tem carga menos 1 e só tem 1. Então, menos 1 mais menos 1 igual a carga do íon aí, né? Ou seja, passando menos 2 para o segundo membro da equação, eu tenho que o NOx aí mais 3. Então, vejam que não é difícil, né? É bem fácil. Depois que vocês pegam a prática, eu tenho certeza que vocês não vão errar. E é importante que vocês saibam fazer isso aí, que o número de oxidação ele vai ter que constar na nomenclatura do composto, ok? Então, por isso, se você errar a nomenclatura do composto, aliás, o número de oxidação do metal central, você erra toda a nomenclatura. Então, por isso a importância de vocês aprenderem a fazer a chegar ao número de oxidação. Número atômico efetivo. O número atômico efetivo, o NAI que a gente chama, é uma relação, é uma correlação da eletrosfera, da esfera de coordenação com os gases nobres. Né? Se vocês lembram bem, vocês estudaram sempre aí, é muito comum vocês estudarem aí o octeto. O octeto é uma relação dos elementos à estabilidade que os gases nobres possuem, pelo menos os primeiros aí, o hélio, o neônio e o argônio. À medida que a gente sabe, já da inorgânica 1, que à medida que a gente avança na família dos gases nobres, aqueles maiores, eles não têm tanta estabilidade e uma reatividade bem alta. Os primeiros sim, o hélio, o neônio e o argônio, eles apresentam estabilidade bem alta. Eles realmente estão livres da natureza, não formam compostos com facilidade. Mas se a gente pegar o criptônio e o xenônio, eles formam compostos, compostos covalentes, cristalinos, inclusive, a temperatura ambiente. Então, essa regra do octeto, ela é mais uma diretriz para a gente ter ideia da estabilidade dos compostos. Da mesma forma, os compostos de coordenação estão relacionados à sua eletrosfera, o seu número de elétrons, com a estabilidade dos gases nobres seguintes a esses elementos. Quer ver? Vamos a um exemplo. Então, o que seria esse número atômico efetivo? Seria o número de elétrons do átomo central mais o número de elétrons dos ligantes. Isso é igual à eletrosfera, a quantidade de elétrons do gás nobre
subsequente àquele metal central. Vamos pegar como exemplo esse composto aqui que tem como metal central o ferro. Então eu já pergunto a vocês, qual seria o NOx do ferro nesse composto? Qual seria o NOx do ferro nesse composto? E é um sal neutro, se a gente pegar. Aqui eu tenho um cátion, tá vendo o potássio? Eu tenho 4 potássio. Cada potássio é mais 1, né? A gente sabe que ele tem um NOx mais 1, porque está na família 1A da tabela periódica, são metais alcalinos. Então, mais 4, menos 4, 0. Está vendo que o sal aí contrabalanceia as cargas? Então, qual seria o NOx do ferro? Eu tenho 6 cianetos. Isso tem que resultar menos 4 fora. Então, nesse caso, o NOx do ferro tem que ser mais 2. Porque mais 2, menos 6, menos 4. Está vendo que resultou igual a carga lá do íon. Então, é bem fácil a gente chegar no número de oxidação. E vai ser importante a gente conhecer isso aí, porque a gente tem que saber, na verdade, para o número atômico efetivo, quantos elétrons tem no íon metálico central, ou seja, não do átomo neutro, que é no caso o ferro teria 26, como está a distribuição eletrônica aqui, 20 com 6, 26, Só que ele é um íon. Qual o NOx dele? É o íon ferro mais 2, que nesse caso, some aí, a gente retira sempre os elétrons aí, dos cátions nos elementos de transição no último nível. Nesse caso aqui, voltando aqui, o último nível é 4s2, é o mais distante do núcleo, ou seja, a camada mais externa. Nós retiramos os elétrons aí, perdidos dos cátions do seu nível mais externo. Então, nesse caso, menos 2, o menos 2 cai fora. Então, nesse caso, a configuração do íon ferro mais 2 é 24 elétrons, como vocês podem observar aí. Então, nesse caso, como nós chegaremos aí ao total de elétrons desse composto, na esfera de coordenação, melhor dizendo. 24 elétrons do ferro, que está aqui em verde, o cianeto. O cianeto, cada ligante cianeto, ele contribui com 2 elétrons, para formar a ligação covalente. Eu tenho 2 vezes 6 vezes 2, porque eu tenho 6 ligantes com 2 elétrons. Então, 6 vezes 2, 12. 12 mais 24, 36 elétrons. Nesse caso, 36 elétrons. Qual o gás nobre que possui 36 elétrons? No caso aí, o criptônio. Então, corresponde à eletrosfera do gás nobre, criptônio. Nesse caso aí, com 36 elétrons. Então, esse composto ele segue ao NAI, ou seja, porque tem a configuração eletrônica, o total de elétrons na esfera de coordenação é semelhante, é igual ao de um gás nobre, no caso aí, subsequente ao ferro, que é o criptônio. Bom, aqui eu tenho uma tabela onde resume aí alguns compostos, que seguem o NAI e outros que não. E a gente vai ver que não é uma lei, assim como a regra do octeto não é válido, não é válido para todos não explica todas as formações das ligações covalentes. Inicialmente foi interessante, como essa teoria aqui do NAI também é interessante inicialmente, mas existem várias exceções. Quer ver? Bom, aqui eu tenho alguns elementos que seguem, alguns íons como metal central que ferem ao NAI. Todos eles aqui, nesses compostos, seguem o NAI. O número de elétrons aí, perdidos na formação do íon, para formar o cátion, central. O número de elétrons ganho na coordenação. O NAI, 36, então criptônio. 54 o xenônio e o radônio. Então, todos esses aqui em azul, eles seguem ao NAI, é o número atômico efetivo. Mas, em contrapartida, a gente tem várias exceções de compostos complexos que não seguem ao NAI. Por exemplo, aqui, todos eles aí, veja que não tem a quantidade de elétrons lá na sua eletrosfera igual a de um gás nobre. Então, todos esses aí em vermelho, eles não seguem ao número atômico efetivo, o NAI. Ok? Beleza? Bom, chegamos aí aos tipos de ligantes. Ou seja, como são esses ligantes? Então, os ligantes eles são classificados de acordo com o número de átomos capazes de se conectar ao metal central.
Então, por exemplo, se eu tenho apenas ligante, que só um átomo desse ligante é capaz de fornecer pares de elétrons para formar ligação covalente, a gente diz que esse ligante ele é monodentado. O que é esse mono? Mono quer dizer um, dente quer dizer abocanhar, ou seja, então mono, um único átomo capaz de se ligar, né? Então, ligam-se através de apenas um átomo doador. Por exemplo, né, eu tenho aqui água, cianeto, amônia, nitrito, tiocianato, hidroxila, os halogênios, seja ele qual for, o cloreto, o brometo, o fluoreto, né, todos eles aí só tem apenas um ponto de conexão, então são ligantes monodentados. A piridina, que é um orgânico, ele só se liga por esse parzinho, por esse nitrogênio aqui, ó, que tem um par de elétrons livres. O monóxido de carbono e o O2-, né, que é o oxo que a gente diz, né? Então eu tenho aqui alguns exemplos, né, que a gente já viu inclusive, né, o cobalto com metal central e a amônia, e o átomo que está conectado ao metal central, ó, é a amônia, é o nitrogênio, perdão. Aqui o tiocianato e nesse caso aqui o enxofre. Observe que no tiocianato eu tenho dois átomos em destaque, o enxofre e o nitrogênio. Nesse íon, todos esses dois podem se conectar ao átomo central. Né? Tanto o enxofre quanto o nitrogênio têm pares de elétrons livres. Né? Vocês lembram aí, né? Esses dois aqui têm pares de elétrons livres aí. Então, tanto o enxofre quanto o nitrogênio pode se conectar ao metal central. Ok? Ligantes bidentados. Ligante bi, esse bi quer dizer dois. Dentado quer dizer garra, ou seja, são ligantes em que eu tenho dois pontos de conexão com o metal central. Dois átomos é possível se ligar ao metal central. Nesse caso aqui, nós podemos observar nitidamente. Ó, o íon oxalato, eu tenho esses dois oxigênios aqui, esses asteriscos. Ele indica o átomo que pode se conectar. Então veja que eu tenho dois, por isso que ele é bidentado. O etileno de amina, que é um radical orgânico, vamos dizer assim, ó, dois carbonos e dois grupos amina. A ortofenantrolina, também aqui eu tenho dois, ó, nitrogênio aí se conectando ao metal central. O carbonato também faz, ó, e a glicina também tem dois pontos de conexão, aqui e aqui, ok? Então, o que é um bidentado? São ligantes, né, que se ligam através de dois átomos doadores, né, nesse caso aqui, né? Então, eu tenho o íon oxalato, aqui como nós já falamos, a etileno de amina e alguns exemplos aqui, ó. No caso aí, o etileno de amina, 3 ligantes, o cromo, um oxalato e a ortofenantrolina. Aqui eu tenho a estrutura, a representação estrutural do composto de cobalto, esse aqui, ó, com 3 ligantes de etileno de amina, que é esse aqui, ó. Então nós, ao invés de escrever todos os átomos de carbono, nós colocamos essas fitazinhas aqui conectando um a outro, que representa os átomos de carbono, nesse caso aqui. Então eu tenho 3 ligantes, ó. 1, 2, 3 ligantes. Qual o número de coordenação? Lembra-se que, por definição, o número de coordenação é o número de vezes em que os ligantes se conectam ao metal central. Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse caso aqui, o número de coordenação desse composto é 6, embora só tenha 3 ligantes, né? Só que esse ligante ele é bidentado, ele se conecta ao metal central duas vezes, ó, dois pontos de conexão, ou seja, os dois nitrogênios da estrutura, esses dois pares de elétrons, que são as bases de Lewis, se conectam ao cobalto, ok? Beleza? Tipos de ligantes aí, o tridentado para a gente encerrar a aula de hoje, ok? Então, ligam-se através de 3 átomos doadores, nesse caso aqui de etileno de amina, o dien, onde tem 3 pontos de conexão, 3 nitrogênios aqui na estrutura, e o exemplo aqui, ó, do ligante aí, no caso aí só tenho 2 ligantes, o número de coordenação desse composto aqui é 6, ó, porque eu tenho 6 ligações com o metal central, embora só tenha 2 ligantes, então o número de coordenação aí é 6. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, né? Espero que tenham gostado da aula, que tenham entendido um pouco dos compostos de coordenação. Até a próxima!